Por favor, vamos despertar, vamos acordar para recebermos as mensagens que hoje aqui todos vão trazer, porque são mensagens muito importantes. Então vamos fazer um exercício muito rápido. É assim, abrindo as pernas na largura dos ombros, erguendo as mãos, soltando. Erguendo as mãos e soltando mais suave. E soltando. Agora um passinho para o lado, um passinho para o outro, um passinho para o lado, um passinho para o outro. Todo mundo despertando. Agora vamos pegar as mãos e vamos agitar. Vamos agitar, energia. Aê, que beleza! Todo mundo agitar. Agora aproximem as mãos sem tocá-las. Próximo, sintam que tem uma energia magnética nas mãos. Nós todos somos energia. E é essa mensagem. Pode sentar, por favor. Muito obrigado pela participação. É muito importante que cada ser esteja participativo, ativamente, na vida do planeta. E é essa mensagem que eu trago hoje. Eu sou um mensageiro que vim da floresta amazônica para trazer uma mensagem importante para todos nós. Eu escrevi um livro chamado Tal da Floresta, que é fruto da minha vivência por 25 anos pesquisando as plantas medicinais da Amazônia. E o nosso projeto, que ainda é um projeto, mas cada vez mais se aproxima da realização, chama-se Amazon. Está aqui, que são esses produtos. Mas eu não vim falar hoje de produtos. Eu não vim falar hoje de projetos. Eu vim trazer uma mensagem. A Floresta Fala. Esse livro me ensinou a escutar. E eu quero que vocês escutem também essa mensagem. A vida não se sustenta pela pressa, mas pela raiz. Tudo na floresta nos ensina. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de caminhar dentro de uma floresta. Não um bosque do parque da cidade. A floresta, a verdadeira mãe do planeta. E essa mãe mostra que a cura verdadeira começa quando voltamos a escutar a natureza, o corpo, o silêncio e a sabedoria ancestral. Eu cheguei à conclusão que o nosso ser é uma pequena floresta. Por que eu cheguei a essa conclusão? Eu preciso falar um pouco de mim. Eu passei a minha infância numa cidade do estado de São Paulo chamada Juquiá. Uma cidade pequena, para vocês terem uma ideia, hoje ela tem 15 mil habitantes. Imagina nos anos 60, o meu pai, ele era farmacêutico. E num raio de 90 quilômetros não existia médico, não existia hospital. Então o SUS da cidade era o meu pai, era a minha casa. E era uma constante busca por saúde das pessoas, por socorro. Né? E o meu pai atendia como ele podia. Ele era culturista, farmacêutico, ele preparava fórmulas, ele chamava de poções, poção estomacal, poção pulmonar, poção cardíaca, a partir de plantas, animais e minerais. Ele entendia muito de química. E eu cresci nesse ambiente. Depois, na época do Collor de Mello, o meu pai, que tinha 5 farmácias, tinha uma boa situação, ele tinha sido bem educado, graças a Deus.
ele teve o dinheiro todo tomado pelo Collor de Mello, ele perdeu as 5 farmácias que tinha. Ele ficou muito desgostoso e morreu. E a nossa situação econômica ficou muito difícil. Então eu fui para o Japão para ganhar dinheiro, mandar dinheiro para minha família poder sobreviver. E tive a oportunidade de viajar, estudar, estudei na China, na Tailândia, subi os Himalaia para meditar no Nepal. E isso foi me dando uma visão global do planeta. Né? E principalmente o aprofundamento na medicina tradicional chinesa. Eu tive outros mestres depois. Eu conheci o Dr. Wu Tu Guan, que é um grande mestre na área da medicina tradicional chinesa. Ele é proprietário da escola mais influente de medicina tradicional chinesa do Brasil. Ele que trouxe medicina tradicional chinesa, fitoterapia chinesa, biomagnetismo, radiestesia. Ele estava sempre à frente desse tipo de coisa. E eu tive a felicidade de cativar a amizade dele. Ele me aceitou como seu discípulo até hoje. No próximo mês agora vamos ter o congresso anual de acupuntura e moxabustão lá no SEAP, em São Paulo. Eu vou estar lá falando essa mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês, na primeira mão. Depois eu fui morar lá em Porto Velho, no estado de Rondônia, na floresta amazônica. E lá eu conheci outro mestre, Altenísio José de Albuquerque, um engenheiro agrônomo, mas um mestre das questões da floresta. Ele cresceu nas florestas do Acre. E ele que me mostrou a floresta pela primeira vez como eu nunca tinha visto. Não como uma ameaça. Todas as pessoas quando entram na floresta têm medo dos animais, das onças, da sucuri, né? Dos animais peçonhentos. Mas a floresta não é isso. Ele que me mostrou pela primeira vez o que é a floresta. A gente ia muitas vezes na floresta e ele trabalhava já coletando plantas, preparando remédios, fitoterapia ribeirinha, né? E eu pude começar a aprender com ele. E ele mesmo me apresentou um outro mestre, Manga Rosa, que é lá da Serra do Caboclo. Quando eu o conheci, ele já tinha 103 anos, mas ele tinha uma mente aguçada, tão aguçada que ele chegava a ler o pensamento das pessoas. Eu não acreditava nisso. Aí eu fui para lá e eu tinha 2 perguntas para fazer para ele. Uma, o que era bom para curar hemorroidas, e a outra, o que era bom para acalmar uma mulher brava. Na época eu tinha uma mulher muito brava. E o Altenísio foi comigo, aí eles sentaram os dois assim. O Manga Rosa já estava na cadeira de rodas, ele não andava mais, mas a mente dele era muito aguçada. Ele tinha uns olhos azuis assim, que faz calma. Quando a gente olhava para dentro do olho dele assim, saíam faíscas. E eu me sentei ao lado e fiquei esperando uma oportunidade para fazer as perguntas, né? Aí ele estava conversando com o Altenísio assim, aí ele virou para mim assim, arregalou o zoião azul dele e disse: castanha de caju, ande com uma castanha de caju no bolso e você vai ficar bom. Hemorroida cessa. Aí ele está lendo meu pensamento. Aí eu sou uma pessoa que gosta de ter certeza das coisas que eu estou vivenciando. Aí eu pensei, defini meu pensamento na hora assim, e falei assim: você está lendo meu pensamento? Então me responda, o que é bom para acalmar uma mulher brava? Só pensei. Ele virou assim e falou: dê a Brandamundo para ela, que ela fica calminha.
Então eu percebi que no mundo existe uma dimensão mágica também. Ela é real, tão real quanto o lado esquerdo do nosso cérebro, que é racional. Ela é real. E foi lá na floresta que eu pude perceber. Depois desses eventos, eu comecei a aprender que os conhecimentos carregam memória, que a floresta se revela a quem escuta, agradece e reconhece da onde recebeu, da fonte que recebeu. Então nós aqui temos que saber de onde viemos, de onde recebemos o conhecimento e ter gratidão, porque essa gratidão é que vai abrindo para que possamos receber cada vez mais. O amor que foi falado aqui passa por dentro da gratidão. É o verdadeiro amor, é aquele que não quer possuir, não quer dominar, mas ele recebe, tem gratidão de onde veio e entrega novamente. Nós aqui somos pessoas que estamos dentro de um processo que muitas vezes nós mesmos não estamos conscientes do que é que estamos fazendo. Muitas vezes eu me pergunto, não por que eu estou aqui, mas para quê? Para que eu tenho que fazer essas coisas que hoje estamos todos nós aqui? Vocês vejam, em um país de 210 milhões de habitantes, temos aqui 50 pessoas que estão buscando conhecimento, que estão buscando servir a humanidade. É um propósito muito grande para tão poucos. Mas pergunte-se, para que estou aqui? É muito mais importante do que o porquê. A floresta amazônica e a medicina tradicional chinesa. Como é que eu cheguei a isso? À medida que eu fui tendo mais conhecimento da medicina tradicional chinesa e vivendo dentro da floresta, eu fui encontrando correspondências. Tudo no universo tem correspondências. Se buscarmos, encontramos as correspondências. A floresta amazônica tem uma tradição que vem dos povos da floresta, dos índios, dos ribeirinhos, dos raizeiros, dos caçadores. São uma corrente do desenvolvimento humano que vem desde os primórdios. E nós não podemos de maneira alguma desvalorizar esse conhecimento. Esse conhecimento, ele é muito importante. Com o passar do tempo, a nossa sociedade foi valorizando apenas o conhecimento acadêmico. Mas o conhecimento que as pessoas têm naturalmente na vivência de cada povo é conhecimento verdadeiro que nos trouxe até aqui e que criou a academia. Então temos que respeitar esse conhecimento. Duas tradições, uma só corrente de vida. E a primeira mestra da nossa medicina, dos nossos cuidados uns com os outros, dos nossos cuidados com a saúde, é a natureza. Então tudo está conectado. A floresta é um grande corpo. Então, quando eu entro na floresta, eu vejo os rios como os meridianos da agricultura. Eu vejo a seiva das águas como o sangue que corre nas nossas veias. As raízes são as memórias. As folhas, a respiração. E a floresta mostra um perfeito equilíbrio. Quando falamos do campo eletromagnético que circula dentro dos equipamentos que a tecnologia está produzindo agora, ela já existia na natureza, sempre existiu. As partículas subatômicas dentro de uma floresta, se você ver, é um grande reator
gerando energia e vida o tempo inteiro, movendo energia para todo lugar. Você vê um elétron saindo de uma árvore, entrando numa planta, saindo de um animal, entrando num rio, num mineral. É um grande reator. E quando temos a capacidade de enxergar, aprendemos a reverenciar. E percebemos que ela está em perfeito equilíbrio. Morre uma árvore, brota outra. Morre um animal, aduba uma planta. É tudo conectado. E se ilude aquele que pensa que o homem aqui na cidade está desconectado. A gente pode estar ilusoriamente, mentalmente, na compreensão, achar que está desconectado, achar que o homem domina a natureza. Na verdade, o homem faz parte, o homem, quando eu digo, é a humanidade, faz parte da natureza. Nós somos parte da natureza. Estamos sujeitos a todas as leis da natureza, de frequência, de vibração, de gênero, de correspondência. Todas as leis universais, nós estamos sob elas. Nós temos a capacidade de compreender isso, a consciência. E é ela que vai nos levar além. Nós temos que curar as relações. Para quê? Para que possamos, nós todos, dar o grande salto que esse momento se apresenta para toda a humanidade. Nós estamos num momento de transição da consciência humana. Nós somos os destemidos pioneiros. Estamos num momento ímpar da humanidade. Nós estamos prestes a conhecer os segredos do universo, os segredos da matéria e mais. Quando falamos agora da física quântica, né? Os segredos do imaterial, do invisível. Nós somos os destemidos pioneiros e temos um preço a pagar por isso. Nós temos um preço a pagar por isso. Portanto, nós aqui, estamos aqui nessa sala hoje, nesse instante, nós temos uma responsabilidade muito grande de elevar a consciência. Quando um beija-flor pega uma gota de água no rio e voa para jogar no incêndio da floresta, ele está fazendo a parte dele, né? Uma gota de oceano continua sendo o oceano, mas, como disse o meu amigo Adélio Libre, quando adicionamos uma gota ao oceano, nós transformamos o oceano também. Então, cada um de nós aqui hoje tem essa responsabilidade. E eu estou apresentando para vocês aqui algumas mestras. Essas 10 mestras que eu apresento aqui são as árvores da floresta amazônica que trazem essa mensagem. Estão no livro Tal da Floresta. E faz o quê? Ele une a tradição milenar do Oriente à tradição milenar da floresta. São duas tradições que dialogam entre si. E a Samaúma, o Apuí, o Mulateiro, o Massaranduba, o Imburano, o Paucar, o Preuzinho, Castanheira, João Brandinho, são essas mestras que nos ensinam. E na floresta, gente, não existe uma mais importante do que a outra. A Samaúma frondosa, gigantesca, com quase 100 metros de altura, não é mais importante que o pequeno arbusto do João Brandinho, que cresce pequeno, à sua sombra. Todos eles se comunicam. Sob o solo da floresta, existe uma rede de comunicação que inspirou, inclusive, a rede de computadores. Todas as raízes das árvores
se comunicam como as sinapses do nosso cérebro. Elas falam uma com as outras. Elas sabem tudo o que acontece. Algumas vezes uma árvore, uma planta que está isolada em um local, que não consegue nutrientes, ela é nutrida pelas outras que retiram nutrientes de outro local e levam para ela. Então essa rede toda de comunicação acontece na floresta. E cada espécie revela uma virtude e um ensinamento. E nós, que temos a capacidade de pensar a respeito de nós mesmos e a respeito das coisas, dos seres e dos objetos, nós temos que aprender a traduzir esse momento agora. A natureza está se abrindo para que nós possamos desvendá-la. Quando eu conheci o Mauro e a Sé, eu compreendi rapidamente o que era, mesmo sem ele me explicar, porque eu conhecia a natureza e ele foi buscar esse conhecimento que ele construiu a Sé, construiu o homem, ele foi buscar a natureza também. É de lá que vem todo esse conhecimento. A natureza é um dos outros nomes de Deus, é o Tao que os orientais chamam, é o Tupã dos índios. Toda a humanidade tem esse conhecimento. Mas agora, nesse momento importante que vivemos, a mensagem que eu trago é que cada um de nós precisa cumprir a sua ação importante nesse momento, porque estamos transformando a consciência. Vejam um equipamento como a Sé, como o óleo, como outros equipamentos que já estão existindo no planeta, eles estão mexendo onde, gente? Na consciência das pessoas. É o 5D. Nós estamos já nessa frequência. E o que será de nós? Eu não me preocupo com o será de Deus, me preocupo com para que temos que fazer isso. Temos que ter essa consciência. A samaúma é uma árvore muito grande e ela tem muita seiva, muito líquido dentro dela, tem água. Os ribeirinhos às vezes colhem a água da samaúma e preparam remédios, cozinham outras plantas na água que sai de dentro da samaúma, né? Para isso ela tem que ter raiz profunda, senão ela não se sustenta uma árvore daquele tamanho. E ela estronda na floresta, ela fala com as outras. Às vezes a gente está na floresta andando assim, a gente escuta um estrondo, porque a seiva é muita quantidade de água que ela carrega lá da copa, que a copa dela também é frondosa, né? De repente ela solta aquele líquido, ele cai lá de cima, e quando ele bate lá embaixo, ele estronda, um barulho, e aquilo ecoa. E a estrutura dela, ela tem sapopembas abertas assim, tem sapopemba que dá para construir uma casa dentro. Se juntar 20 pessoas, a gente não abraça essa tamanho dela. E ela é usada também para comunicação. A gente pega um pau e bate na sapopemba, aquele ruído, ele ressoa pela floresta. É um processo de ressonância. Ele ressoa pela floresta e a gente pode se comunicar com outra pessoa à distância. Se você se perdeu um dia na floresta, pega um pau e bate na raiz da sapopemba, da samaúma. Aquilo vai ecoar de longe e alguém vai saber que você está naquele local, né? Então quem não tem raiz, qualquer vento derruba. E quem não tem céu, né, não sabe para onde está indo, não tem sentido na caminhada. É igual ao ser humano. Nós temos que ter raízes. E nós temos que ter copa, tem que ter cabeça, tem que ter consciência. O apuí é uma outra planta e ela tem uma propriedade que o passarinho planta a semente lá no alto da árvore. Aí ele cresce em forma de um cipó e desce até chegar a tocar o chão. Quando ele toca o chão,
ele põe as raízes e ele abraça aquela árvore e vai subindo. E cada ramo que toca o outro, ele tem uma propriedade de unir. Ele se une com o outro, como se fosse uma gota de azogue. Já viram o azogue? Quando você pega o mercúrio, né? Você pega uma gotinha, você coloca próximo, ele não une. O apuí tem essa propriedade. E ele vai entrelaçando toda a árvore. E ele não suga nada da árvore, mas ele mata a árvore. Porque ele usa ela como apoio, até que resta só o apuí. E ele é uma medicina muito poderosa. Ele une. Eu já tratei hérnia de disco. Eu tinha 2 hérnias de disco. Quando eu tinha 37 anos, eu fiquei alguns meses sem poder andar. Hoje, quando eu faço a ressonância magnética, não aparece mais hérnia. Eu tenho uma ressonância com hérnia e a ressonância sem hérnia, curado com o apuí. Quando tem um rompimento de tecido, de músculo, de tendão, os ribeirinhos, eles fazem uma simpatia. Eles abrem um ramo de apuí, aí eles passam por dentro para unir o campo dele com o campo da árvore. Depois eles amarram aquele buraco que eles fizeram e vão embora. Quando o ramo cicatrizar, fechar, a carne dele também cicatriza. Foi assim que eu fiz com a minha coluna. Eu fiz um emplasto na minha coluna e peguei um pedaço do emplasto, fiz um buraco na árvore e enfiei lá. E fui-me embora. Quando a árvore fechou, a minha coluna saiu também. Eu não sinto nada, não tenho dor na coluna nenhuma. Pratico esporte, subo escada, não tem mais nenhuma dor. E isso quem me ensinou foi o Rio. Eu fui lá no mato com ele. Eu me lembro que eu fui andando assim, porque eu não conseguia andar direito. E a gente tinha que encontrar onde tinha uma árvore dessa. Não é assim no quintal de casa que você encontra uma árvore dessa, né? E deu certo. Eu receito isso lá, por exemplo, o cara que chega com hérnia bem ruim mesmo, eu trato dele com acupuntura, mas eu receito para ele. Eu falo que vai ter que procurar um raizeiro ali, fulano é raizeiro, que ele vai te levar lá na floresta e vai dar uma simpatia lá que vai curar você. Cura, gente. Mulateiro troca pele. É uma outra árvore, ela tem uma propriedade de regeneração celular. Né? Então, renovar não é negar o passado, é soltar a forma antiga para que a vida continue. Então, de tempo em tempo, a casca dele se solta e por baixo tem uma pele nova. Ele tem propriedades que as índias põem a água de mulateiro, passam no rosto, não tem ruga. Agora estão fazendo muitos cremes anti-ruga, porque regenera, estica a pele da pessoa. E mais ainda, ele tem fitohormônios dentro dele. E quando o período está difícil e a aldeia não tem muito alimento, o mulateiro é uma das plantas que eles maceram e fazem chá e bebem, porque os fitohormônios impedem que elas engravidem. É um anticoncepcional natural. Percebe? Está tudo lá na natureza já, gente. E toda passagem exige uma pele nova. Quando eu falo que nós somos transição, nós temos que renovar a pele. Renovar a pele de quem? Do ser. O ser é a humanidade inteira. Nós temos que renovar a pele. Cada um de nós fazer sua parte. Cada um é uma célula desse ser. Massaranduba é o sangue da terra. Essa árvore ela é muito resistente. E quando você corta ela, sai uma seiva vermelha com sangue. E ela tem muitas propriedades medicinais fortes.
cura humana e a cura da Terra, do planeta, não são coisas separadas. Enquanto nós continuarmos destruindo o planeta, o ser humano não vai encontrar esse salto quântico na consciência. Por quê? Porque fazemos parte da Terra. Enquanto estivermos automutilando, não vamos alcançar o Nirvana, gente. Não se iluda. E o João Brandinho, a compaixão como medicina. O João Brandinho é uma planta pequena, um arbusto, pequena árvorezinha. Ela tem propriedades medicinais muito intensas. Ela é anestésica, ela é analgésica, ela é anti-inflamatória. Ela controla a pressão sanguínea e ela é cognitiva. Ela melhora a nossa consciência. E pelas pesquisas que eu pesquisei para poder escrever o livro, os chineses fizeram grandes experiências com ela e comprovaram cientificamente que ela cura o câncer de pele. Comprovado. Certo? Mas muitos anos atrás eu conheci um ribeirinho que a avó dele tinha sido mandada embora para casa porque ela estava com um câncer muito avançado e eles mandaram ela para morrer em casa. Não tinha mais cuidados. E ele começou a dar João Brandinho para a velha. Ela tinha um câncer de intestino que já tinha metástases. E a velha se curou e viveu mais 6 anos. Morreu de velha. Então eles estão pesquisando o potencial citotóxico que eles perceberam que é muito grande do João Brandinho, mas eu tenho certeza que vão encontrar. Porque câncer de intestino, gente, não é brincadeira. Né? Esse João Brandinho, ele é brandinho. Todo mundo que bebe dele se sente muito bem. Eu vou trazer para vocês em breve o João Brandinho, para todos vocês conhecerem. A ciência e a ancestralidade precisam estar sempre conectadas. Quem trabalha com constelação familiar entende muito bem disso. Né? E aí nós temos que ter o quê? Rigor, mas sem arrogância. Nós temos que ter espiritualidade profunda, sem fantasia. Tradição, temos que valorizar as tradições, sem atraso. E temos que inovar sempre, mas sem perder a raiz. É essa a grande mensagem que a floresta trouxe para eu trazer para vocês aqui hoje. E quem quiser conhecer mais, né? O livro Tal da Floresta, eu não pude trazer o livro físico para vocês, porque a editora não conseguiu imprimir a tempo. Mas nada está perdido. Tem um QR Code aqui. Quem tiver interesse em saber mais dessa mensagem, pode entrar em contato. E eu mando pelo correio. Escutar antes que a vida precise gritar. Porque quando a vida grita, o ser humano sofre. E esse sou eu. E quem quiser comprar o livro, o e-book, para o Kindle, já está na Amazon, a um preço módico de apenas R$ 29,97 para o lançamento. Mas daqui uma semana ele vai passar a custar R$ 50, R$ 49,97. Né? E o livro do Kindle, ele não é tão bonito porque esse livro é todo colorido, tem as lendas, tem o conhecimento dos ribeirinhos, as receitas de chás, como é que se prepara, e tem toda a classificação das plantas pela medicina tradicional chinesa. Foi esse o trabalho que realmente eu fiz. Né? E ele é muito colorido, é um livro muito bonito.
pessoal que fez a editoração fez uma editoração muito bonita. Mas quem quiser ver o conteúdo apenas pode comprar pela Amazon e está liberado já. Então basta acessar. Era essa a mensagem que eu teria para trazer a vocês hoje. E fico muito feliz se cada um de vocês ressoar dentro do coração de cada um essa importante consciência do que estamos fazendo aqui. É isso que importa. Muito obrigado. Gratidão por todos que ouviram. E estou à disposição se alguém quiser conversar sobre isso. Muito obrigado, Sakai, pela tua explanação maravilhosa perante o que a gente está buscando do melhor dentro do que nós temos nesse